Não importa o lugar aonde você esteja nesse momento, Deus vai te encontrar. E Ele veio te buscar através desse vídeo. E eu posso te provar através da passagem bíblica que eu vou compartilhar com você hoje. Mas o que eu quero quebrar nesse vídeo, a maior crença que eu quero quebrar na cabeça de todas as pessoas que vão assistir isso daqui, principalmente você, que é um transbordante, que se não está inscrito no canal e não faz parte da família Transbordante, eu convido você a se inscrever agora. O que eu quero te dizer é o seguinte, tem muita gente que acha que você precisa ir para um determinado lugar para que quando você estiver lá, Deus vai te abençoar e Ele vai te chamar para um propósito. Deixa eu te dizer, Deus pode te chamar para se mudar de cidade. Deus pode te chamar para se mudar de casa. Deus pode te chamar para ir para qualquer lugar. Mas nunca duvide de que Deus pode te abençoar, independente do lugar aonde você está. Entenda uma coisa, Deus ele não está em um lugar, Deus está em todos os lugares. Mas o que você vai entender nesse vídeo é que mais vale um coração na intimidade com Deus do que uma posição geográfica. Nenhuma posição geográfica que você estiver vai superar a intimidade que você tem com Deus. E eu vou te provar isso porque hoje existe uma crença no mundo que as pessoas pensam o seguinte, que, cara, se eu for para aquela cidade, Deus vai me abençoar. Se eu estiver naquela empresa, Deus vai me abençoar. Se eu estiver participando daquele grupo de pessoas, Deus vai me abençoar. E deixa eu te dizer uma coisa, não se trata de lugares, não se trata de pessoas, não se trata da cidade para onde você vai, ou talvez até fora do país. Não se trata de nada disso. Se trata de um coração puro, genuíno e sincero, voltado a ter relacionamento com Deus. Entenda uma coisa, Deus sabe aonde você está. Você não precisa ir para um lugar para Ele te abençoar. E tem gente que está deixando lugares e está indo para posições geográficas achando que é lá que está a bênção de Deus. De verdade, eu acredito que isso daqui deve estar falando muito com você. Principalmente se você estava pensando nisso. Eu vou te mostrar que não importa o lugar aonde você for, se você não tiver a intimidade pura, verdadeira, genuína e sincera com Deus, não importa. Você pode estar no lugar, você pode ir para a Europa, você pode ir para os Estados Unidos, conhecidos como lugares onde você vai crescer e prosperar muito. Nada vai acontecer se você não tiver intimidade com Deus. E eu quero começar lendo um versículo, uma passagem, na verdade. Cara, vai ser muito legal. Presta atenção. Viaja nessa história aqui comigo. Tá lá em 1 Samuel 16. É o momento onde o profeta Samuel vai ungir o rei Davi. E nesse momento que ele vai ungir o rei Davi a ser rei de Israel, acontece a seguinte coisa. Vamos lá. O Senhor disse a Samuel: Você já lamentou o suficiente por Saul. Saul era o antigo rei que desobedeceu a Deus e Deus não quis mais que ele fosse rei e falou: Cara, eu vou escolher um outro cara que esteja alinhado com aquilo que eu quero, com o meu propósito. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora enche uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. Presta atenção. Deus sabia que ia ser Davi, não sabia? Só que ele não conta para o profeta. Ele não fala assim, ó, você vai lá na casa do Jessé e você vai encontrar o filho dele, Davi, e você vai ungir o Davi. Não. Isso você começa a entender o caráter de Deus. Primeiro, Deus fala para o profeta assim, ó, você vai até a casa de Jessé e um dos filhos dele vai ser ungido como rei. Você entende que Deus ele nunca entrega o plano completo, ele sempre entrega só o próximo passo, é o que você tem que fazer até esse ponto. Por quê? Porque não se trata de você saber o caminho completo. Com Deus, não é sobre você ter o mapa completo, é sobre você confiar que Ele tem o mapa e que Ele está te mandando para o lugar certo. Essa é uma das coisas mais poderosas que você precisa entender para andar com Deus. Ele nunca vai entregar o plano completo, ele sempre vai entregar o próximo passo, apesar dele já saber tudo. E a confiança tem que estar em não saber o caminho completo, a confiança tem que estar em saber que você anda com ele, que sabe todo o caminho. Essa já é uma chave muito poderosa para você, viu? E aí o profeta pergunta para Deus: Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, me matará. O Senhor respondeu: Leve um novilho com você e diga: Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que você deve fazer e qual dos filhos deve ungir para mim. Mais um aprendizado aqui, segundo aprendizado. O profeta, ele não sabe como fazer essa tarefa difícil que Deus pediu para ele, porque assim, imagina, Saul é o rei.
Ele manda em tudo naquele momento. E aí o profeta vai sair para oferecer um sacrifício e o momento que Saul visse que o profeta estava tomando ali algumas ações, algumas atitudes que parecesse que ele estava procurando uma nova pessoa para ser rei, o rei ia se irar contra ele, Saul ia se irar contra ele. E aí ele está diante de uma decisão difícil. O que que ele faz? Ele fala assim, ó, perguntou Samuel, como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Segundo aprendizado aqui, quando você está diante de uma situação difícil, não fica querendo arrancar ideia da sua própria cabeça sobre como fazer. Pede para Deus, ele vai te explicar como, ele vai te dar estratégia de como resolver a situação difícil. Então, segundo aprendizado, vamos lá. E esse nem é o aprendizado maior que eu quero te passar, hein? O Senhor respondeu, leve um novilho com você e diga, vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e qual dos filhos dele deve ungir para mim. Terceiro aprendizado, Deus não trabalha com obesidade mental. Você entende aqui? Olha esse caráter de Deus aqui, ó. Olha como ele age. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e qual dos filhos dele deve ungir para mim. Cara, Deus deu uma informação, ó, você vai até a casa de Jessé, beleza. E aí Samuel falou, tá, mas como que eu vou fazer isso? Se Saul ficar sabendo, ele vai me matar. Então você vai fazer o seguinte, você vai levar um novilho e vai falar que vai oferecer um sacrifício. E no momento que você chegar lá, eu vou te mostrar o que fazer. Cara, muitas vezes a gente está tão acelerado, acostumado com tanto excesso de informação, que a gente começa a só querer dar passos quando a gente tem o mapa completo. E cara, segunda vez aqui, ó, Deus ele não trabalha com obesidade mental, ele nunca vai te entregar a informação além daquilo que você precisa saber naquele momento. O que o profeta precisava saber naquele momento era o quê? Que ele tinha que ir para a casa de Jessé, pegar um novilho e falar que ofereceu um sacrifício, era isso. E quando ele fizesse isso, Deus ia revelar a próxima atitude, a próxima ação. Sacou? Tá fazendo sentido para você? Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo, tremendo de medo. O Senhor vem em paz? Perguntaram. Sim, respondeu Samuel. Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Purifiquem-se e venham comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e seus filhos, e também os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou, com certeza este é o homem que o Senhor ungirá. Olha aí. O Senhor, porém, disse a Samuel, não o julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior. O Senhor olha para o coração. Isso aqui eu não preciso nem explicar, né? Ficou muito claro. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou seu filho Abinadab, e o levou até Samuel. Ele, porém, disse, não foi este que o Senhor escolheu. Em seguida, Jessé chamou a Simeia. Mas Samuel disse, também não foi este que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Todos os 7 filhos. Mas Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou, são estes todos os teus filhos? Olha que louco. Samuel chegou, estavam os 7 filhos. Na cabeça de Samuel era o quê? Cara, ou é esse que é altão aqui, fortão, preparado para a guerra, ou é aquele outro. Imagina, ele vai. Deus fala, não é. Outro, Deus fala, não é. Outro, Deus fala, não é. Não é, não é, não é, não é. Chega um momento que ele olha e fala assim, cara, e aí? Muitas vezes isso acontece na minha e na sua vida. A gente vai lá, faz uma coisa, não dá o resultado. Faz outra coisa, não dá o resultado. Faz outra coisa, não dá o resultado. E a gente vai fazendo uma série de coisas. E aí chega um momento que você cansa. Você fala, quer saber? Eu não vou fazer mais não. Só que se você tentar mais uma vez, é aí que a coisa vai acontecer. Presta atenção, se você já está cansado porque você já fez várias vezes, tentou várias coisas, eu quero te dizer, se você fizer mais uma vez, é aí que você vai encontrar o que você precisa, que você vai ter o resultado que você busca, que você vai receber aquilo que o Senhor prometeu para você. Você entende? Deus não entregou logo de cara Davi para Samuel. Ele foi, por quê? Samuel ainda estava carregado com a ideia humana para poder escolher alguém para o Senhor. E o Senhor precisou falar para Samuel, Samuel, não é para olhar a altura, não é para olhar a aparência, eu não presto atenção nisso.
eu olho para o coração. Ei, entende isso daqui? Cara, eu nem cheguei no final do que eu quero te falar ainda, mas já tá saindo muita coisa aqui que eu sei que tá falando com você. Presta atenção. Quanto mais você estiver carregado com a visão humana, com a forma humana de julgar as coisas, com a forma humana de analisar como as coisas devem ser, você pode ter certeza que enquanto você tiver com esse viés humano, as coisas não vão acontecer. E é por isso que você tenta e nunca consegue alcançar aquilo que você gostaria de alcançar. Seja na fé, seja nas finanças, seja na família, nos relacionamentos, seja em qualquer área ou todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque Deus, ele necessita que nós tiremos esse viés humano para que a vontade dele opere. E como que é tirar o viés humano? É simples. É o que Deus fala para Samuel. Samuel, não olha a aparência, nem o tamanho. É assim, ó, se livra dos padrões de julgamento humano sobre aquilo que é bom, sobre aquilo que faz sentido, sobre aquilo que você acha que é legal. Não é o que você acha, mas é o que está dentro do coração, é o que só eu, Deus, posso ver. Então você precisa caminhar lado a lado comigo, discernir aquilo que eu vou te falar. É isso que Deus está dizendo para Samuel aqui, está dizendo para mim e para você. Você precisa discernir aquilo que Deus está falando para você. Porque ele não está julgando segundo os nossos padrões. Para a gente, se a pessoa é alta é legal, no caso aqui, né? Se ele é forte, ele é bom para ser o rei. Se ele tem estratégia de guerra, ele é bom. A gente olha para as qualidades, para as habilidades. Deus não olha para isso, Deus olha para o coração. Sabe por quê? Porque qualidade, habilidade, tudo isso é treinável. Deus é o detentor de toda a sabedoria, de todo conhecimento. Você entende que Ele não te chama pelo que você sabe? Ele não te chama por isso. Ele te chama pelo coração disponível. Ele olha para o teu coração, é um coração ensinável. É isso que Ele está buscando. Por quê? Se for por habilidade, Ele te ensina. Se for por sabedoria, Ele te dá. Você está entendendo? Não é sobre isso. Busque o coração. Busque ter um coração alinhado com aquilo que o Senhor pede. E Ele vai te usar de forma muito poderosa. E agora vamos para a chave final aqui, que é o seguinte. Vamos lá. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou: são estes todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda tenho mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Aí Samuel disse assim, mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: é este, levante-se e o unja com óleo. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e o ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Amém. Preste atenção no que eu quero te dizer. Lembra que eu comecei esse vídeo aqui falando sobre localização física? O dia que Davi foi ser ungido, o dia que o Senhor preparou para chamar Davi, para colocar ele naquela posição de rei. Ele não assumiu o reinado naquele dia, mas espiritualmente falando, naquele dia ia ser selado no mundo espiritual, o dia que o Espírito do Senhor viria sobre Davi, porque no Velho Testamento o Espírito Santo ele não estava dentro das pessoas, ele estava sobre aquele que era o rei, que era o profeta. Então, o dia que foi marcado no céu para que Davi fosse ungido o rei, ele não foi convidado para a mesa de jantar, que a maior festa seria por conta de uma conquista dele. Não, você parou para pensar nisso? O que eu quero te dizer é o seguinte: Davi não estava no lugar que ele, entre aspas, precisava estar para ser o escolhido. Mas o fato dele não estar não fez com que ele perdesse a bênção que Deus tinha para ele. Não fez com que ele perdesse aquilo que Deus tinha para a vida dele. O Davi não estava lá, Deus mandou chamar. O que eu quero te dizer é o seguinte: para de se preocupar com localização física. Para de se preocupar com ambientes. Para de se preocupar com isso e achar que você precisa estar num lugar específico para que Deus te abençoe. Entenda, o dia
que Deus te chama, o dia que Deus tem a bênção para dar para você, se você não estiver no lugar que você deveria estar para receber aquilo, Ele vai mandar te chamar para que você receba aquilo que você precisa. Entenda o que eu estou te falando. Isso não é sobre te colocar numa posição de passividade. Não é sobre você falar assim, ah, tá bom, agora eu vou ficar deitadão na minha cama aqui e eu vou ficar esperando as coisas acontecer porque a hora que Deus for me abençoar, Ele vai me chamar. Não, não é sobre isso. Detalhe, Davi estava em movimento, só que aonde está o verdadeiro aprendizado aqui dessa passagem? Aonde está o que eu quero te ensinar? É o seguinte, o Senhor conhecia o coração de Davi, você entende? Davi cuidava das ovelhas do pai dele. Alguns versículos, né, algumas passagens adiante, conta que quando ele vai enfrentar Golias, Saul, o rei, chega nele e fala assim, cara, quem que é você para ir lá matar esse gigante? E ele fala assim, ó, um dia eu estava cuidando das ovelhas do meu pai e veio um leão e um urso pegar as ovelhas. E eu matei eles dois e peguei a ovelha de volta. O Senhor via o que Davi fazia todos os dias. O Senhor conhecia o coração dele. Ó, para você ter ideia, todos os irmãos estavam na mesa. Davi estava onde? Estava cuidando das ovelhas. Por quê? Porque ele era um filho que, de uma certa forma, o pai, Jessé, tinha um pouco de vergonha dele. Tem algumas teorias que dizem que Davi foi filho de uma esposa que Jessé não se orgulhava muito daquele casamento. Então ele, de uma certa forma, ele tentava esconder Davi. E o fato de Davi estar lá escondido, ser esquecido, não ser nem chamado para um momento tão importante que era o momento da vida dele, não fez com que ele deixasse de receber aquilo que Deus tinha para ele. Você entende? Porque o que Deus tem para você é com você. Não importa onde você esteja, se você não está na cidade aonde você deveria estar, Deus vai te mandar chamar da onde você está e vai te levar para onde você tem que estar. Mas entenda uma coisa, não é você ir e falar, eu vou porque eu acredito que lá você é abençoado. Não. Você precisa entender o momento em que Deus te chama para estar nos ambientes que você precisa estar. É isso que tem que fazer você se mover. É isso que tem que fazer você estar nos ambientes e nos lugares. Cara, não acredite de verdade que em qualquer promessa de pessoas que falam para você, olha, se você estiver aqui junto com a gente, você vai ser muito abençoado. Não acredite. Você precisa entender que aquele que te abençoa é Deus. E nenhuma posição geográfica é maior do que a intimidade que você tem com Deus. Você pode ir para o teu quarto o momento que você quiser e buscar intimidade com Deus. Você precisa ir para o secreto, assim como Jesus falou. Vai para o teu quarto, fecha a tua porta, busca intimidade com o teu Pai. Sabe por quê? Porque no momento em que você buscar intimidade com Deus, ah, meu amigo, aí não importa o lugar aonde você está, o teu coração está sintonizado com o dele. E aí vai acontecer com você exatamente o que aconteceu com Davi. Vão preparar um banquete. E você nem vai estar nesse banquete. Só que a festa é para você e Deus vai mandar te chamar. Você não estava nem pensando que aquilo estava acontecendo. Só que de repente, quando vai ver, Deus vai te colocar diante da mesa que você precisa estar, para que você acesse aquilo que Ele tem para você. Assim como aconteceu com Davi, vai acontecer na tua vida. Então não se preocupe tanto com querer fazer as coisas de forma humana e olhar e falar assim, cara, tá todo mundo indo para lá, eu preciso ir para lá também. Não, você não precisa ir para o lugar da onde está todo mundo indo. Você precisa estar no lugar de intimidade com Deus. Porque não importa a posição geográfica, o que importa é a tua intimidade com Deus. Aonde você pisar a planta dos seus pés, se você decidir fazer daquele lugar um lugar de intimidade com Deus, seja onde você estiver, pode ter certeza que não importa onde você estiver, você vai ser abençoado. Deus vai trazer aquilo que você precisa, Ele vai entregar o que você precisa, Ele vai te dar tudo aquilo que Ele já prometeu para você. Você entende? E não é sobre, eu quero um carro, Deus vai me dar um carro. Eu quero uma casa, Deus vai me dar uma casa. Tem gente que não entende a profundidade do que a gente compartilha aqui, muitas vezes. Tem gente que fala assim, tem gente que age como se Deus fosse o gênio da lâmpada. Tipo, Ele vai atender os desejos do meu coração. A palavra diz que Ele vai atender sim os desejos do teu coração. Está escrito lá em Salmos. Só que antes dele atender os desejos do teu coração, o que você precisa fazer? Lá na palavra fala assim, confia nele, deleita nele, entenda que ele é tudo aquilo que você precisa. E ele satisfará os desejos do teu coração. Só que antes dos desejos do coração, existe a necessidade.
Deus tem compromisso com a tua necessidade e não com aquilo que você deseja. O desejo vem depois de você entender quem Ele é, de ter a tua necessidade suprida, de ter Ele em primeiro lugar dentro do teu coração. Aí sim, aquilo que você tanto deseja acontece. Mas pode ter certeza que Ele é teu Pai e Ele nunca vai deixar faltar a presença dEle diante da tua vida. É só você buscar. Entenda isso, nenhuma posição geográfica é maior do que a intimidade que você precisa ter com Deus. Desliga esse vídeo agora e corre para o teu quarto, vai orar, vai falar com teu pai e vai dizer para ele: Senhor, aonde eu preciso estar? É aqui, nesse lugar, nesse momento? Beleza, é isso. Para onde eu devo ir? Me ajuda a ouvir a tua voz, para que eu entenda aonde o Senhor quer me colocar. Fechou? Agradeço você que ficou até aqui. Quero te pedir uma coisa, tá? Deixa o like nesse vídeo, porque se você deixa o like, você é um transbordante. Você ajuda esse vídeo a chegar para mais pessoas. Se inscreve no canal também, tá aqui abaixo, aqui, ó, faz sua inscrição no canal, ativa as notificações para você receber os vídeos que estão abençoando a vida de tanta gente. E o que eu sempre peço, cara, compartilha esse vídeo. Por quê? Porque pode ter gente agora orando pela solução que você acabou de receber. Então compartilha esse vídeo, manda para essa pessoa que vem na tua cabeça. Talvez ela tá precisando da resposta que tá aqui, ó, que você acabou de receber. Fechou? E, como de costume, cara, aqui na descrição tem o link do nosso grupo oficial dos Transbordantes no WhatsApp. Lá é onde eu mando conteúdos exclusivos para vocês. Então, clica aqui para você entrar no grupo dos Transbordantes e também tem um link aqui abaixo para você que deseja o meu acompanhamento pessoal através da minha mentoria. Então, se você quiser a minha ajuda para aquilo que você está precisando nesse momento, organizar a tua vida espiritual, tua vida emocional, o que você estiver buscando na conquista dos teus objetivos, clica aí para você falar comigo, eu vou trocar uma ideia com você para te apresentar a mentoria e entender se esse é o programa ideal para você. Fechou? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tamo junto!